Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem já nos segue, o nosso muito obrigado pelo apoio contínuo. E para os novos espectadores, considerem subscrever. A nossa meta é alcançar os 15.000 subscritos antes do final do ano e a vossa ajuda é fundamental. Hoje embarcamos numa viagem visual e histórica fascinante pelo mundo da lusofonia. Alguma vez pararam para pensar o que representam as cores e os símbolos nas bandeiras que nos unem pela língua? Cada bandeira é um livro aberto, uma tela que narra lutas, sonhos, a geografia e a alma de um povo. Desde as quinas de Portugal, um eco de batalhas fundadoras com centenas de anos, até às estrelas que guiam jovens nações africanas e asiáticas rumo ao futuro, vamos desvendar em pormenor a história por detrás dos estandartes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Preparem-se para uma explicação profunda e didática como nunca antes viram. Fiquem connosco. A bandeira de Angola, adotada com a independência a 11 de novembro de 1975, é um poderoso reflexo da sua história de luta pela libertação. As suas cores e símbolos estão diretamente ligados ao Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. A bandeira divide-se em duas faixas horizontais. A faixa superior, de cor vermelho-rubra, simboliza o sangue derramado pelos angolanos durante a opressão colonial, na longa guerra de independência e na defesa da nação. A faixa inferior, de cor preta, representa o continente africano, a Mãe África, afirmando a identidade e o orgulho do povo angolano. Ao centro, encontramos um emblema de cor amarela, que simboliza a riqueza do país. Este emblema é formado por uma secção de uma roda dentada que representa os trabalhadores e a indústria, cruzada com uma katana que simboliza os camponeses, a agricultura e a luta armada. A estrela de 5 pontas no meio evoca o progresso e a solidariedade internacional, completando um conjunto simbólico que honra a luta, o trabalho e a esperança no futuro de Angola. A bandeira do Brasil, conhecida como Auriverde, é uma adaptação do estandarte do Império do Brasil de 1822. Com a proclamação da República em 1889, o brasão imperial foi substituído por um círculo azul, mas as cores de fundo mantiveram-se, ganhando novos significados. O retângulo verde, que antes representava a Casa de Bragança de Dom Pedro I, passou a simbolizar a exuberância das florestas e da vegetação do país. O losango amarelo, que aludia à casa de Habsburgo da Imperatriz Leopoldina, transformou-se num símbolo da riqueza mineral do Brasil, especialmente do ouro. O círculo azul representa a esfera celeste, o céu do Rio de Janeiro na noite de 15 de novembro de 1889, o momento exato da transição para a República. As estrelas brancas no seu interior não são aleatórias, cada uma representa um Estado brasileiro e o Distrito Federal. A sua posição corresponde à visão astronómica daquela noite histórica. Atravessando o globo, a faixa branca com o lema Ordem e Progresso reflete a forte influência do positivismo entre os fundadores da República. A bandeira de Cabo Verde, adotada a 22 de setembro de 1992, marcou uma ruptura com os símbolos anteriores, partilhados com a Guiné-Bissau, e a afirmação de uma identidade nacional própria. O design reflete a geografia e as aspirações do povo cabo-verdiano. O fundo azul profundo representa a imensidão do Oceano Atlântico que envolve e define o arquipélago. Cortando este azul, encontram-se 3 faixas horizontais. As 2 faixas brancas, uma superior e outra inferior, simbolizam a paz que a nação almeja. A faixa vermelha ao centro representa o esforço, o caminho árduo da construção e do desenvolvimento do país. Dispostas em círculo sobre estas faixas, 10 estrelas douradas de 5 pontas representam as 10 ilhas que compõem a nação. A disposição circular das estrelas não só simboliza a união e a coesão entre as ilhas, mas também a sua orientação para a construção de um futuro comum, um círculo de esperança e solidariedade no meio do Atlântico. É uma bandeira que olha para o mar e para o futuro. A bandeira da Guiné-Bissau é um legado direto da luta pela independência e partilha o seu design com a bandeira do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, que liderou a libertação. Adotada a 24 de setembro de 1973, as suas cores são um forte exemplo do panafricanismo.
A faixa vertical vermelha do lado da haste simboliza o sangue derramado e o sacrifício dos combatentes da liberdade. No centro desta faixa, a proeminente estrela negra de África é um símbolo da união e da liberdade para todo o continente africano, um farol de esperança e guia para o povo. As duas faixas horizontais que completam a bandeira também têm um profundo significado. A faixa superior, amarela, representa o sol, fonte de vida e as riquezas do solo, nomeadamente a agricultura que sustenta a população. A faixa inferior, verde, simboliza a esperança num futuro próspero e a vasta riqueza das florestas e da natureza do país. É uma bandeira que conta a história de sacrifício, unidade africana e esperança na terra. A bandeira da Guiné Equatorial, o mais recente membro da comunidade dos países de língua portuguesa, foi adotada quando da sua independência, a 12 de outubro de 1968. É composta por 3 faixas horizontais e um triângulo azul na parte da haste. O verde simboliza a riqueza natural do país, as suas florestas e a sua agricultura. O branco representa a paz, o desejo de convivência harmoniosa entre os seus povos. O vermelho simboliza o sangue derramado pelos combatentes durante a luta pela independência. O triângulo azul representa o mar, o Oceano Atlântico que banha a parte continental do país, Rio Muni, e que liga o território às suas ilhas, incluindo a capital, Malabo, na ilha de Bioko. Ao centro da faixa branca encontra-se o brasão de armas da nação. Este brasão exibe uma sumaúma, ou árvore de algodão de seda, sob a qual foi assinado o primeiro tratado entre o governante local e os espanhóis. Acima da árvore, 6 estrelas de 6 pontas representam as 5 ilhas principais e a parte continental do país. A bandeira de Moçambique, adotada a 1 de maio de 1983, é uma das mais singulares do mundo, incorporando a imagem de uma arma moderna. As suas cores derivam da bandeira da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, o movimento que liderou o país à independência. O verde representa a riqueza do solo, a terra fértil que sustenta a nação. O preto simboliza o continente africano, tal como na bandeira de Angola. O amarelo dourado representa a riqueza do subsolo, os recursos minerais do país. As finas faixas brancas que separam estas cores significam a paz. À esquerda, um triângulo vermelho avança sobre as faixas, simbolizando a resistência secular ao colonialismo e a luta pela soberania. Dentro do triângulo, uma estrela amarela representa o espírito de solidariedade internacional e a orientação para o socialismo. Sobre a estrela, um livro aberto simboliza a importância da educação. E, sobrepostos ao livro, encontram-se uma enxada representando os camponeses e a agricultura e um fuzil AK-47, simbolizando a defesa e a vigilância do povo. A atual bandeira portuguesa, adotada oficialmente após a Revolução de 5 de outubro de 1910, é um símbolo vibrante da ruptura com a monarquia e do nascimento da República. As suas cores principais, o verde e o vermelho, não foram uma escolha ao acaso. O vermelho, que ocupa a maior porção do pavilhão, é a cor combativa, quente e viril, representando o sangue derramado pelos portugueses em inúmeras batalhas ao longo da história para garantir a soberania e a defesa da pátria. Já o verde, cor da esperança, simboliza o futuro e a confiança no progresso da nação. Ao centro, sobre a união das duas cores, encontramos a esfera armilar, um instrumento de navegação que evoca a era dourada das descobertas, o período em que Portugal abriu novos mundos ao mundo. Sobreposta à esfera está o escudo português, o coração da nossa identidade. Os 5 escudos azuis, as quinas, representam a vitória do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, sobre 5 reis mouros na Batalha de Ourique, há centenas de anos. Os 7 castelos na borda vermelha simbolizam as fortificações conquistadas aos mouros no Algarve. A bandeira de São Tomé e Príncipe foi adotada a 12 de julho de 1975, na data da sua independência. O seu desenho foi inspirado na bandeira do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o MLSTP. As cores pan-africanas são combinadas com símbolos que contam a história e a geografia únicas deste arquipélago. As 3 faixas horizontais têm significados claros. As 2 faixas verdes representam a vegetação luxuriante e a natureza fértil das ilhas.
A faixa amarela ao centro simboliza o cacau, o ouro do país, que foi durante dezenas de anos a base da sua economia e moldou a sua história. À esquerda, um triângulo vermelho avança sobre as faixas, representando o sangue e o esforço da dura luta pela independência. Dentro da faixa amarela, 2 estrelas negras de 5 pontas são o elemento mais distintivo da bandeira. Elas representam inequivocamente as 2 ilhas principais que formam o país, a ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe, unidas sob a mesma nação, mas distintas na sua identidade. A bandeira de Timor-Leste, oficialmente designada Bandeira da República Democrática de Timor-Leste, é um símbolo poderoso da resiliência e da longa e dolorosa luta do povo timorense pela autodeterminação. Adotada a 20 de maio de 2002, no dia da restauração da sua independência, a bandeira recupera o desenho usado na primeira Declaração de Independência em 1975. O fundo vermelho representa o sangue derramado e o sacrifício na luta pela libertação nacional. Sobre este fundo, emergem 2 triângulos isósceles. O triângulo amarelo, maior, simboliza os vestígios e as feridas do colonialismo na história do país. Sobreposto a este, o triângulo preto representa o obscurantismo que foi preciso vencer, as dificuldades e a opressão enfrentadas pelo povo. No centro do triângulo preto, uma estrela branca de 5 pontas, a luz que guia, simboliza a paz e a esperança num futuro brilhante para a nação. É uma bandeira que não esconde as cicatrizes da sua história, mas que aponta firmemente para a paz. E assim termina a nossa viagem pelas histórias tecidas nas bandeiras da lusofonia. Como vimos, cada estandarte é muito mais do que um simples pedaço de pano colorido. É um mapa da memória coletiva, um testamento de lutas por liberdade, um hino à terra e um projeto de futuro. Desde a herança das navegações portuguesas à afirmação da identidade africana, da riqueza natural do Brasil à resiliência de Timor-Leste, as bandeiras contam as jornadas únicas de 9 Nações Unidas por uma língua comum. Esperamos que esta análise detalhada vos tenha oferecido uma nova perspectiva sobre estes importantes símbolos nacionais. Se gostaram do conteúdo e querem apoiar o nosso trabalho, não se esqueçam de subscrever o canal. A vossa subscrição é o nosso maior incentivo. A meta dos 15.000 subscritos está cada vez mais perto e contamos convosco para lá chegar antes do final do ano. Muito obrigada a todos os que já fazem parte desta comunidade e a vocês que nos viram hoje pela primeira vez. Até à próxima!